Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes, pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco literalmente nas tuas mãos. Peço a tua graça e a tua bênção, Senhor, para ministrar sobre a vida da tua igreja, Senhor. Entendo que de horas em diante, tudo que descer em meus lábios vem da tua parte e é a tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Obrigado pela sua reverência a Deus. Tome o seu assento, querido. Escute só o que Deus bradou em meu coração. Eu meditava com Deus sobre isso, e uma frase veio ao meu coração muito forte, para todos nós. É uma reflexão que pega da pontinha do altar ali e vai até a ponta da porta. É para todos nós. Deus não veio hoje com o seu cajado nos apontar, até porque Ele não faz isso, embora a sua palavra nos constrange diante do pecado. Mas não é isso. É uma reflexão para todos nós. E a frase que me saltou ao coração é da seguinte maneira: a caneta está na minha mão, mas a história é sua. O que vou escrever? É uma pergunta de Deus para nós. Eu vou repetir para você. Se atenta bem, porque é algo muito profundo. A caneta está na minha mão, diz o Senhor, mas a história é a sua. O que eu vou escrever? A Bíblia diz que tem o livro da vida. Aqueles que se arrependem, batizam-se, reconhecem Jesus como Salvador e passam a caminhar nessa nova vida com Jesus, aguardando a sua salvação. Mas a Bíblia também, em Apocalipse, relata que se abriram livros, e a saber, livros de obras. Os nossos dias estão todos sendo escritos, dia após dia. Tudo que Deus tenta nos alertar, nos orientar, nos direcionar, também está sendo escrito nesse livro. Cada minuto seu é anotado nesse livro. Tudo que você faz, tem alguém lá que está escrevendo. E a tinta não vai apagar. Pode ter certeza que a pessoa que guarda esse livro lá, ela não vai perder o livro. No dia, esses livros serão apresentados àquele que julga, a saber, Jesus Cristo. Hoje o Senhor Jesus é o meu advogado, é o seu advogado. Hoje Jesus está à direita do Pai e intercede por nós junto ao Pai. Mas chegará o dia que Jesus não será mais advogado. Chegará o dia que Jesus vai assumir uma tribuna e Ele vai ser o justo juiz. E Ele vai julgar todas as obras. Será apresentado a Ele os livros das obras. Você imagina nessa noite, se nós estivéssemos nesse dia? Seria mais ou menos alguma coisa desse tipo, milhões de milhares de milhões de almas. São 1000 anos de julgamento, diz a palavra de Deus. E uma a uma vai se apresentar diante do Senhor. Uma a uma. Alguns anos atrás, o Senhor me lembrava quando estava falando disso comigo. Alguns anos atrás, eu tive um flash de visão com Deus desse momento, quando eu li esse trecho do livro. Eu falei: Senhor, que coisa tremenda. E de repente o Espírito me envolveu no quarto e Ele me fez ver essa tribuna. Só que eu via homens chegando diante daquele altar. Ele, na época, embora seja apropriado para o momento, mas eu não estou falando isso por causa do momento, amém? Foi na época, anos atrás, eu via chegar diante do tribunal políticos,
juízes, governadores, e eles olhavam para como se fosse um púlpito como esse, eu via alto, e Jesus olhava para eles, e eles começavam a olhar para os lados. Ué, mas ninguém vai interceder por mim? E Jesus, não, aqui cada um presta conta de si. Comece a falar, porque os seus dias foram anotados. E eles olhavam, e aí eu via Jesus dizendo também do altar: aquele que estava no púlpito. Eu quero entender que é Jesus, porque a Bíblia diz que é Jesus, então vou dar o nome daquele que estava, que eu vi, é Jesus. Então Jesus dizia para ele: aqui o seu dinheiro não vale nada. Aqui não adianta você articular com os seus amigos não podem fazer nada. Agora sou eu e você. E comece a falar, porque eu estou com o livro dos seus dias. Eu estremeci, amado irmãos. Falei: Jesus. E ao mesmo tempo que eu estremeci, me deu um gozo de glória e de muita felicidade. Porque quando a gente olha para o nosso país, lá não vai ter acordo, lá não vai ter dinheiro, lá não vai ter propina, lá não vai ter gente rica, gente pobre, lá vai ter o justo juiz e todos serão julgados. Eu lembro que dentro do quarto eu ainda disse: Senhor, eu quero alcançar a salvação, mas se eu for condenado, eu te glorifico, não pela minha condenação, mas por ter visto a sua justiça. O Senhor é justo. Não vai ter, sabe aquela coisinha? Não, mas eu conheço alguém, que alguém conhece alguém, vai falar por você lá, Fabiano. Peraí, vou dar um jeito. Eu tenho um amigo íntimo de Miguel, ele vai fazer um meio campo para nós. Começa a falar. E de repente na visão, ele olhava para trás também. E o Senhor falou assim: não se preocupe com o tempo, eu tenho 1000 anos para fazer isso. E aquela visão me deixou maravilhado, irmãos. E o Senhor falava ao meu coração hoje: diga aos meus filhos, a caneta está na minha mão, mas a história que é escrita no livro é da vida deles. O que eu vou continuar escrevendo da sua vida lá? Que você vai, oh Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. O que Ele vai escrever de você? O que você vai permitir que Jesus continue escrevendo a seu respeito lá? Eu sinto a presença do amor de Deus aqui hoje, irmãos. Eu sinto um Jesus que quer me salvar e quer te salvar. Mas isso não depende de Jesus. A minha salvação e a sua salvação não depende mais de Jesus. O que Jesus tinha que fazer está feito. A salvação está estabelecida. O que conta agora não é méritos que eu estou falando, mas depende muito do que você faz. Senão o Apocalipse não apontava para os livros, só ia ter o livro da salvação, pronto. Os nossos nomes estão lá e está tudo salvo, vai embora. Não. Livros foram abertos. E o primeiro a saber, quando a pessoa chega, Jesus quer saber quem é ela. É criatura ou é filho? Porque no nome do livro da vida é só os filhos que vão estar lá. O nome que não foi encontrado lá é mera criatura que Deus ama, como Ele ama o peixe, ama o boi, ama o passarinho, são criaturas. É mais uma criatura para Deus. Mas não se importou e não se preocupou em alcançar a salvação. E não é culpa de Jesus, é culpa sua, é culpa minha. Porque nós estamos brincando com a nossa salvação. Aleluia. Olha as coisas que Jesus me deu, está aqui, querido. Aquilo que os homens não veem está sendo escrito. Pastor, me ajuda com isso? Sabe os pecados que eu e você cometemos e ninguém está vendo? Embora ninguém esteja vendo, porque eles são ocultos aos homens, eles estão sendo anotados no livro. Você está entendendo? Eu posso estar num quarto trancado vendo pornografia, ninguém está me vendo, mas aquela noite está sendo escrito o que eu estou fazendo.
E se eu bater minha bota daquela condição, eu não estou salvo. Eu morri em condenação de pecado. Eu dormi no pecado. Eu posso pegar uma mulher, não é? Ninguém está vendo. Fui lá para o lado mais longínquo, ninguém me viu. E eu fui para o motel, pastor, me esbaldar com a mulher. Ninguém me viu. Mas aquilo está sendo anotado no livro. Estava no motel, no dia tal, tal hora. Embora ninguém esteja vendo, e Deus também não quer me expor, não quer me envergonhar. Eu entendo que quando Deus expõe alguém, é por excesso de amor de Deus pela sua vida. Quando Deus nos expõe publicamente para nós, parece que é constrangedor, vergonhoso perante toda uma igreja de pessoas. É Deus assim, ó, é o único jeito que eu podia ver, dar um choque em você para ver se você acorda. Então eu permiti as pessoas verem a sua vergonha. Quem sabe você, pá, acorda, porque eu quero te salvar. Guarda isso. Aquilo que os homens não veem, ou seja, as coisas que estão ocultas, só você e você e você sabe o que você está fazendo. Deus manda dizer: diga a eles que está sendo escrito. E no grande dia haverá um prestar de conta que você já leu comigo e viu. Enquanto, olha isso é do Espírito Santo para nós, irmãos. Eu não tenho inteligência para isso. Enquanto houver fôlego de vida, há tempo de escrever uma nova história de arrependimento. Arrependa-se, diz o Senhor. Enquanto você está respirando, há uma chance de aquele livro se começar a escrever novas coisas lá, sabe? E de repente vai aparecer uma vírgula da minha história e da sua. Talvez seja hoje, se você permitir. Psst, vírgula. No dia tal, tal hora, ele se arrependeu. E uma nova história começa de Deus ser escrita para você. Você será lembrado no dia do julgamento. Eu serei lembrado desse momento porque vai estar escrito. E de repente fala: filho, que bom houve tempo. No dia tal você se arrependeu e nunca mais voltou a fazer aquilo. Eu percebo que no livro de suas obras não há mais nenhum relato do seu pecado. Você consegue entender aonde Deus quer nos levar hoje? O que aquele que tem a caneta vai escrever a seu respeito a partir de hoje em diante? O quê? Que nós somos falho, igreja. Todos nós sabemos. Nós não somos perfeitos. Nós não vamos ser perfeitos. Mas buscar a perfeição, eu acredito, no meu humilde saber, que nos mantém num caminho que agrada a Deus. Então a busca eloquente, frenética em ser perfeito para Deus vai nos livrar do pecar? Vira e mexe a gente escorrega. Mas Ele está olhando, eles estão tentando. Eu sei o quanto é difícil. Jesus olha para a terra para você e fala: está havendo esforço. Aí Ele fala igual para Paulo, né? Fique em paz, minha graça te basta. Eu estou vendo que você está tentando. Você se arrependeu. A gente peca, chora para Jesus: Jesus, me perdoa de novo, Jesus. Ai, Deus, que vontade de morrer. Aí Ele fala: fique em paz, minha graça te basta. Vai, não peca mais, hein, menino? Porque houve arrependimento, está havendo esforço. O que Jesus não compreende, eu quero crer assim, é Ele olhar para a minha vida e para a sua vida e não há arrependimento. Ele ainda acha que está certo no que está fazendo. E ele está errado. Nós estamos errados. Permita o Espírito Santo transformar você de verdade, de verdade. Para de fingir que você não está ouvindo. Não é o pastor, o Espírito Santo.
O Espírito Santo, para de fingir que você não está vendo Ele. Ele já sabe que você o percebeu. Ele já sabe que você sabe que Ele é verdadeiro. Ele já sabe que você já sabe que Ele é real. Ele já sabe que você sabe que Ele está falando com você. Então para de fingir que você não está vendo Ele. Ele já sabe que você já descobriu Ele. E Ele não quer ser seu inimigo, Ele quer te salvar. Ele quer garantir na minha vida e na sua vida o plano que Jesus fez, a salvação. Ele veio para isso, para convencer o homem do pecado, trazê-lo ao arrependimento e nos conduzir no caminho da salvação, tentando nos ajudar e garantir a salvação que Jesus já conquistou para mim e para você. É nós que saímos debaixo da asa do Senhor e vai se aventurar lá fora. Aí a gente se machuca, se arrebenta todinho. Deus castigou. Não, Deus não castigou, é que você saiu debaixo da asa, você foi se aventurar. Aí você se esborrachou lá, aí é mais fácil para você entender que Deus te puniu. Não, eu não puni, eu continuo parado no mesmo lugar, com a asa aberta. Quem saiu foi você. Quem se machucou foi você. Quem se autoflagelou com o pecado foi você. Quem trouxe consequências foi você. E o Senhor hoje está tentando falar conosco. Diga graças a Deus pela misericórdia dEle. Deixa Ele escrever uma nova história para você. Mas você tem que deixar. É nessas horas que eu passo a entender, sabe o que, irmão? Compreender quantas verdades tem naquele hino. Solte o cabo da nau, tome o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Solta o cabo da nau. Deixa o vento do Espírito soprar as direções do barco. Só que a gente não deixa. A gente quer pegar o Espírito Santo e dizer assim, ó, vem cá, eu quero você comigo, mas você tem que fazer do jeito que eu quero. E o Espírito Santo diz assim, ó, você está doido.